Cânticos 2, versículo 1, está escrito assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Baseado nesse versículo bíblico, eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que tem queimado ao meu coração e o título dela é Até os seus espinhos são marcas de amor. E eu me inspirei numa canção antiga, lá da minha época, né? De juventude, adolescência, do Luiz de Carvalho. Talvez para alguns isso nem é um nome, né, tão conhecido, lembrado, mas eu queria até ler um trecho aqui da canção dele, que diz assim: o título da canção é Rosa Vermelha, mas no meio da canção ele cita essa frase, que até os seus espinhos são marcas de amor. E ele começa dizendo assim: olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. E lá na quarta estrofe vai dizer: Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, você será uma flor. E eu vou ler mais outro. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão. 3 dias morrendo, sentiu solidão. No terceiro dia, o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. É um poema, não é? Lindo demais. E é sobre isso aqui que nós vamos refletir, né? Que a gente fala sobre espinhos e ao mesmo tempo a gente fala de amor. E parecem duas coisas bem contraditórias, né? O espinho ali fala de dor, né? E amor. E eu quero explicar começando, assim, não é uma explicação, mas uma reflexão, né? Um compartilhamento de corações. Dentro dessa própria canção a gente já consegue entender o que o autor traz ali pra gente. Ele está explicando, né? Ele traz Jesus sendo essa rosa e a Bíblia nos afirma lá, ele não tirou isso da cabeça dele com certeza, mas ele trouxe da palavra do Senhor que está escrito, né? Que Jesus, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron. E toda rosa, linda, maravilhosa, por mais perfeita que seja, tem os seus espinhos. E ele está dizendo, né, que Cristo, sendo essa rosa, ele teve também espinhos, ele teve agruras, ele teve dores, ele teve tribulações. Mas em meio a essas tribulações, né, a essas dores, a esses sofrimentos, essa rosa vermelha que foi lá cravada na cruz, diz a canção, ela ficou 3 dias, né, em agonias, em dores, mas ele diz: ao terceiro dia o mundo encheu-se de flores. E uma dessas flores sou eu, e outra flor com certeza é você. Nós fazemos parte desse jardim que foi construído em meio à dor. E agora sim vai fazer sentido, né, esse título, que até os espinhos na vida de um crente, de um cristão, esses espinhos significam marcas de amor. E eu quero trazer alguns versículos bíblicos aqui pra gente, mas antes de ler, a gente vai tentar fazer uma recapitulação cronológica para a gente chegar nesse momento da dor. Porque quando a gente pensa num Deus grandão, né, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, criou o homem à sua imagem e semelhança, um Deus de amor, a gente às vezes tem dificuldade de pensar em problemas, em dores, né, em sofrimentos, se há um Deus que governa tudo com amor. Mas a gente não pode se esquecer de que Deus, ele é amor e ele também é justiça. E de que ele é apegado à sua palavra, à sua lei. Quantas pessoas, né, deixam a sua palavra com inverdades, né, com falsidades, falam uma coisa e praticam outras. Mas Deus não, ele é apegado à sua palavra e a sua palavra é a nossa lei, a lei do amor.
mas um amor que é também justiça, né? Se não é amor, se não há justiça, se é injusto, como falar de amor? E quando o Senhor Deus criou o mundo, criou tudo que existe, né? Criou ali o paraíso, e a gente conhece muito bem essa história. Ele criou com o objetivo de uma eternidade sem dor, uma eternidade sem lágrimas, sem sofrimentos, uma eternidade de completude, né? Entre homem e mulher e Deus, família e Deus. Porém, nós conhecemos ali toda a história de que com toda essa criação perfeita de Deus, ele dá para o homem um atributo, ele dá para o homem uma vocação, a vocação do livre-arbítrio, de decidir o que ele achava que era melhor, tendo um padrão de justiça e de amor estabelecido, né, na sua própria criação, na sua própria vivência e experiência, mas ainda assim o Senhor dá para esse homem o direito de escolher se ele queria continuar, né, naquele padrão de amor e de justiça. E aí, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E lá em Romanos 11, 29, eu vou ler também, está escrito que Deus, ele deu para o homem, eu não vou ler, eu vou apenas citar para ficar mais dinâmico aqui. O Senhor, ele não revoga, Deus não revoga os talentos, os dons e as vocações dadas, né, aos seus filhos, aos anjos, às criaturas celestiais. Ele deu, ele não retira, ele não revoga, porque ele é um Deus de justiça, de amor. Então, a gente leu aqui em Gênesis que quando ele cria o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, ele não apenas cria esse homem para viver aquela terra, mas ele entrega para esse homem um poder, um domínio, um governo. E ele vai dizendo, olha, governe sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, e ele finaliza dizendo sobre toda a terra. Então, para o homem foi dado esse governo, esse poder, essa vocação do dominar, da força, mas uma força direcionada pelo Deus perfeito, pelo Deus de amor, pelo Deus maravilhoso, né? E acontece o quê? Que por esse homem ter recebido essa vocação de decidir a sua vida, de decidir o seu caminho, que não lhe foi revogado, porque Deus poderia, né, olhar para dentro de Adão e de Eva e perceber, porque ele já sabia, né, da tendência da escolha errada, mas para não ser aquele Deus arbitrário, ele precisava deixar, né? Tanto que o Senhor já tinha em mente o plano da redenção, porque o Cordeiro estava preparado desde antes da fundação do mundo. Então, o Senhor, sabendo ainda assim, ele acreditou, ele esperou nessa decisão alinhada à vontade do Pai, né, que o homem fizesse. Mas o homem decide contrário a isso, e nós já sabemos, né, os resultados. Quando o homem decide, então, que ele quer experimentar o contrário daquilo que o Senhor havia preparado, ali a Bíblia diz que o pecado ele entra no mundo, né? Porque houve uma contrariedade a um propósito, o propósito do bem, né? Não havia ainda o mal estabelecido sobre a terra. Deus criou o homem para o bem, para viver feliz e pleno. Porém, com a sua decisão, esse homem decide então comer daquele fruto. A Bíblia diz que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles decidem comer, entra o mal no mundo, né? E através do mal, que era o pecado, entrou a morte no mundo. Então, aqui faz sentido a gente agora entender, interpretar, né, o significado do título dessa meditação. Então, agora sim, agora tinha o mal, e percebem que não foi criado por Deus, não foi projetado pelo coração do nosso Pai,
Quem decide isso é o homem com seu livre-arbítrio, com a sua decisão. E nem por isso ele deixa de ter o acesso a esse Deus Criador. Mas agora ele precisa querer fazer, ele precisa querer criar, né, esse caminho do retorno, o caminho da volta. Então, entrando esse pecado, entrando essa morte no mundo, o que a gente ganha? A gente ganha as tristezas, a gente ganha as aflições, a gente ganha as angústias, que esse mundo está carregado delas, né? Pessoas sendo atormentadas por problemas emocionais, espirituais, problemas físicos de todas as espécies, né? O ser humano tem se tornado escravo, né, de sentimentos dolorosos, de sentimentos de corrupção da raça humana, né, do gênero humano criado por Deus. E aí, às vezes, isso confunde a cabeça da pessoa de pensar onde está Deus, por que ele criou isso? Aí a gente tem essa tendência de ser levado para esses questionamentos, né? Por que Deus não está vendo? E eu quero aqui dizer que não tem nada a ver essa vida injusta com a justiça de Deus. A vida é feita por cada pessoa. A gente tem a vida que a gente quer ter, que a gente escolhe ter, que a gente decide ter. Então, o problema, a dor, a angústia, a agonia, os espinhos na nossa carne não foram projetados por Deus, mas pela nossa escolha, pela nossa decisão. Então, as consequências a gente acaba colhendo e a gente não gosta dela. Só que a gente não para perceber que tipo de plantações a gente está fazendo. A gente, às vezes, planta algo ruim e quer colher algo muito bom o tempo todo, né? E, às vezes, a gente nem assume isso, né? De estar colhendo e fazer essa análise, né? O porquê que eu estou vivendo isso? Mas não, a gente precisa de culpados. A gente precisa de alguém que a gente possa atribuir àquela pessoa a responsabilização da minha angústia, da minha agonia, da minha tristeza e da minha dor. E por isso vai se tornando aquele círculo vicioso, né? A gente não consegue sair do problema, porque se o problema está no outro, eu não consigo travar com o outro uma batalha de que o outro resolva o meu problema, então eu vou continuar tendo aquele problema, né? Agora, quando eu sento, eu faço essa reflexão, né? Por que isso entrou na minha vida? Adão e Eva, eles tinham muito claro o porquê havia mudado a sua vivência na Terra a partir daquele momento. Eles tinham isso muito claro e não tinha como negar, né? Ainda assim, claro, eu acabei aqui, né, esquecendo do grande detalhe, que inicialmente sim, eles culparam, né? Adão culpa a sua esposa Eva e Eva culpa a serpente. Então essa sempre vai ser a tendência do homem, mas no fundo eles sabiam onde tinha entrado aquele problema. E é isso que eu convido você a fazer, né? A fazer uma reflexão. Onde começou isso? Por que aquela pessoa está agindo dessa forma? Então, digamos que sim, que o outro é o responsável. Aí a gente pode fazer a próxima pergunta: por que aquela pessoa está agindo dessa forma? Ela está tendo algum problema? Ela está sendo levada a ter este comportamento? Então, a gente começa a diminuir aquela tensão do nosso espinho, daquele problema que está sobre nós. E aí, para fortalecer essa ideia de que os espinhos significam marcas de amor, eu quero compartilhar com vocês aqui outros dois versículos, né? Umas passagens bíblicas. A primeira delas está em Romanos capítulo 5. Quando a gente quer achar rápido, a gente acaba demorando, mas eu acabei de achar Romanos capítulo 5. A partir do versículo 3, diz assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, vamos chamar as tribulações aqui de espinhos, né? Na nossa história, na nossa carne, na nossa vida. E quais seriam as marcas de amor
dessa tribulação? A Bíblia está falando, olha, uma marca de amor que você vai ganhar se chama perseverança. A outra marca que você vai ganhar, uma marca de amor, se chama experiência. E a outra marca de amor que você vai ganhar, segundo Romanos capítulo 5, é a esperança. Essas marcas de amor, elas ficam muito claras quando o nosso coração ele está cheio do Espírito Santo, para que a gente olhe para aquela situação, não mais com aqueles olhos humanos apenas, mas os olhos de Deus sobre aquele problema. E aí a outra passagem bíblica que eu quero compartilhar está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então veja só, como que eu vou ter alegria quando eu passo por várias provações, mas a Bíblia está me orientando assim a ter alegria. Então quando eu olho para aquela outra vez, né, a gente vai enfatizar essa ideia de que para o crente, eu não falo que é para qualquer pessoa, eu falo para o cristão de verdade. Eu falo para aquele que se alimenta da verdade, que é a palavra de Deus. Eu falo para aquele que ora, para aquele que jejua, para aquele que tem contato com o céu. Para esse tipo de pessoa, eu acho que eu consigo ser entendida, né? Porque a gente até chegar nesse patamar, nessa esfera de fé, de olhar para o problema e sentir dor, porque eu não tô aqui sendo utópica, né? Eu tô aqui com hipocrisia, dizendo assim, eu não sinto dores, eu não tenho problemas, eu sou forte o tempo todo. Mentira! Ninguém é forte o tempo todo. E nem era para ser, porque senão você nem teria nascido gente, você teria nascido um arcanjo, um querubim, um serafim, né? Mas Deus nos fez gente. E quando Ele nos fez gente, não tem como a gente anular a nossa natureza humana, carnal. Mas essa natureza humana e carnal, ela tem que ser combatida quando a gente vai para a tendência do erro, do mal, do pecado, porque a gente já sabe que isso vai atrair espinhos, não é verdade? E se a gente quer evitar as consequências, a gente procura se alinhar à palavra de Deus. Mas eu não posso me esquecer de que para eu chegar nesse nível de entendimento de que a palavra de Deus produz para mim essa conformação, né? Não é que eu vou aceitar que agora tudo é problemas, não é isso. Eu nem posso ir para aquele extremo de falar a crente não tem problema, é mentira. Nós temos, mas nós também temos já a resposta e a solução. Mas também eu não posso também olhar agora e dizer, é tudo, né? Tem gente que vive falando aquelas expressões, é retaliação, me esqueci agora, né, de uma palavra que os crentes falam muito, né, vocês podem até comentar aqui pra mim depois, mas tem gente que vive naquela expectativa de que é algo ruim que vai acontecer e que é isso que tem que acontecer mesmo. Não é assim também. A gente não pode ver nesse outro extremo da malignidade, da maldade, na expectativa de que tudo de ruim vai acontecer e vai acontecer a todo momento. Não é assim. A gente precisa viver um momento de cada vez. A Bíblia diz assim que nós devemos chorar com os que choram, então significa que a vida tem dores, a vida tem problemas. Eu falei no início desse vídeo que as injustiças dessa vida não mudam o caráter justo de Deus, não tem nada a ver as minhas escolhas com a escolha de Deus. Então a vida tem problemas, a vida tem espinhos e vai ser assim. Vai ter gente que vai trair, vai ter gente que vai magoar, vai ter gente que vai ofender. Mas o quanto eu estou preparada com a palavra de Deus para pegar aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento e transformar isso numa experiência, como disse a palavra de Deus para mim. Como que eu vou pegar isso e transformar numa esperança? Qual que é a nossa maior esperança como crente?
é estar com o nosso Pai, é encontrar com Cristo. Mas como eu me encontro com Ele se eu não for treinada para estar com Ele? Hoje, dessa forma, a gente não pode encontrá-lo, a gente precisa encontrá-lo com o nosso interior transformado, de glória em glória e de fé em fé. E se eu entendo que eu estou nesse processo de crescimento, de transformação, então eu passo a olhar para os espinhos com amor. E aqui eu quero compartilhar para a gente caminhar para o final a vida do apóstolo Paulo, esse homem de Deus que nos ensina tanto. E ele diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, e ele fala, olha, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ai, que lindo! Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Ai, que poderoso! Que cada crente consiga ler essa passagem, colocar o seu nome aqui. E a gente olha para essa passagem bíblica e fica claro que esse espinho foi colocado na sua carne e ninguém sabe exatamente que espinho era esse. Era um problema físico, um problema emocional, ninguém sabe ao certo o que era esse espinho na carne de Paulo, mas era algo que doía, né? Independente do que tenha sido, era algo que lhe causava dor, porque se não fosse assim, ele não teria pedido para o Senhor tirar. E a Bíblia diz aqui, por 3 vezes, Paulo clamou. Ele pediu ao Senhor, tira de mim, Senhor, afasta esse cálice, tira essa dor, tira esse espinho na minha carne. Mas Deus olha para ele e diz assim, não vou tirar, filho, mas não se preocupe, porque eu não te abandono. Eu te dou uma graça maravilhosa, a maravilhosa graça do Pai. E você vai viver com esse espinho na tua carne, mas isso vai te tornar mais forte. É muito linda a palavra de Deus. Então, esse homem de Deus, ele entende que a dificuldade lhe tornaria melhor. E é verdade, né? O apóstolo Paulo, o tempo todo foi perseguido por pregar o evangelho e foi preso. E de dentro da prisão, esse homem mandava as cartas, esse homem evangelizava, esse homem pregou para todos aqueles guardas. Está escrito aqui na Bíblia. Esse homem não parou seu chamado, ele não parou seu propósito. Ele entendeu isso, ele não estava falando aqui com mentira, com hipocrisia, quando ele diz assim, pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele não estava mentindo, porque o que ele fala é comprovado nas páginas da Bíblia que foi assim. Ele alegra as pessoas, ele anima as pessoas, estando ele preso, estando ele encarcerado, mas ele estava de fato cumprindo com o que ele entendeu. Ele estava melhorando, ele estava sendo treinado, porque ele em breve ia encontrar com o Pai, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele porque ele estava dedicando toda a sua vida, toda a sua história, todo o seu sangue, toda a sua fé. E o outro exemplo que eu quero trazer aqui pra gente é José, que a gente conhece a história daquele menino tão jovem, mas havia um propósito, havia um chamado para a vida daquele menino, e ele se torna, né, odiado pelos seus irmãos, mal interpretado por aqueles meninos, e ele é vendido, ele vai sendo escravo, né, lá para o Egito, e um menino que de repente podia ter abortado seus sonhos, porque tudo ia contrário à sua natureza boa, ao seu comportamento bom. Aqui nem foi ele que plantou,
uma rosa, né, para nascer os espinhos da rosa, não. A Bíblia diz que ele simplesmente tinha sonhos e ele compartilhava esses sonhos e desagradou aquela família. E esse menino vai, né, de uma forma injusta, vamos colocar, já que a vida é injusta, né, pessoas são injustas, ele vai injustiçado. Mas ali havia um propósito naqueles espinhos. E quando aquele homem, né, vai entendendo tudo isso, a gente percebe o alinhamento com a palavra de Deus do que foi a vida de José, de quantas rosas foram produzidas, foi mantida a vida da sua descendência e daquela nação onde ele estava ali, agora como um governador. Agora ele estava ali, né, renascendo, tendo marcas de amor no seu corpo, na sua pele, na sua própria família, na sua descendência e naquele povo que o Senhor colocou para ele governar. Então aqueles espinhos significaram para a vida de José marcas de amor. E a história de José para mim, para a sua vida também é marca de amor, porque ele nos ensina a perseverarmos em Cristo, a não desistirmos, a não entregarmos os pontos. A gente aprende com o apóstolo Paulo de que é verdade o que ele falou, porque, gente, se você parar para lembrar de algum processo que você viveu, que você experimentou, de dificuldade, e se lá você conseguiu se manter resiliente, você vai se encontrar as marcas de amor daquele processo. Entende? Então, tem muita gente que fica fugindo, né, da memória, tentando apagar aquela dor lá do passado. Se você está fazendo isso, é porque você ainda não entendeu qual era o propósito daquela dor, daquele espinho. Você ainda não tem nas suas mãos o cheiro do amor, você ainda não tem no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas palavras e nos seus sentimentos o resultado dos espinhos que são as marcas de amor com Cristo. E eu te convido, eu te desafio a procurar em Deus, reprocessar aquela situação, aquele problema, e você vai encontrar essas marcas de amor, né? Para aquelas pessoas que já estão aí lembrando de algumas situações e conseguem perceber o quanto você saiu mais forte, quanto você saiu mais experiente, perseverante. Aquela situação gerou para você uma experiência, como diz a palavra de Deus. E se acontecer algo semelhante com você ou com alguém, você vai poder se manifestar de uma forma positiva. Jesus é muito lindo. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, ainda que o mundo tenha, né, escolhido o pecado, ainda assim vai existir sempre a possibilidade do amor, da restauração, da transformação, porque esse foi o projeto de Deus quando enviou Jesus Cristo para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todo mundo. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a palavra que a gente lê aqui é todos. Não existem os eleitos, os escolhidos. O Senhor morreu só por um povo. O Senhor Jesus morreu por todos aqueles que querem, que creem, que acreditam, que vão viver essa vida, sabe, com um olhar novo, diferente. E eu quero compartilhar com você uma experiência minha. Por muito tempo eu vivia assim, eu sempre tive ódio de Satanás, né? Eu não suporto, ninguém gosta dele, né? Então minha vontade era de destruí-lo, né? E ainda tenho essa vontade, mas quando eu pensava assim, poxa, eu vivo num mundo onde esse inimigo maligno vive junto. Ai, eu não quero conviver. E ficava assim indignada quando eu lembrava, poxa vida, esse mundo que o meu pai criou, é ele que governa. Então eu vivia com isso atravessado na minha garganta. Mas quando a gente começa a mergulhar na palavra de Deus, os nossos olhos se descortinam. Então o Senhor me trouxe, sabe, uma revelação tão poderosa da criação do mundo, que por mais que Satanás ainda governe, porque o homem passou, né, parte desse domínio, desse governo para Satanás,
lembrando que o Senhor não revogou o meu direito e o seu direito de governar sobre a terra. Lembra que nós lemos lá em Gênesis? Mais uma grande parcela dá para ele esse domínio e esse governo. Então, qual que foi a minha revelação? Eu passei a olhar diferente para a terra, gente. Mesmo com problemas, com aflições, com dores, morte aí pronta para nos encontrar, ainda assim eu consegui encontrar prazer, a alegria de viver nessa terra, gente. A alegria de saber, sabe, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para a criação, eu vejo Deus, eu vejo o meu Pai, eu digo, você criou isso para mim, meu Deus grandão. É assim que eu chamo meu Pai, meu Deus grandão. Você criou tudo isso. Gente, quando eu vou mergulhar em algum rio, eu mergulho e digo, foi o Senhor quem criou para mim, para o meu usufruto. Quando eu caminho pelas ruas, eu olho para o céu, eu olho para as árvores, eu recebo aquele ar que vai ali soprando sobre mim e eu digo, é meu. Não é do diabo, não é de Satanás, ele é um astuto e governa o mundo de quem permite, mas no meu mundo, na minha terra, eu governo. O Senhor me deu o domínio e eu tenho prazer de viver na terra que o Senhor deu para mim. Né? Não vivendo iludida de que na minha terra não vão entrar aflições, às vezes por minhas plantações, como eu já expliquei, ou às vezes porque Deus vai permitir, como permitiu na vida do apóstolo Paulo, na vida de José. Mas o que eu quero é nunca perder a graça no meu coração, nunca perder esse entusiasmo de ser apaixonada pelo nosso Deus grandão, pelo nosso Deus poderoso, pelo nosso Deus de amor, que me diz, você vai sair melhor. Então, se eu vou sair melhor daquele processo, eu só preciso continuar perseverante. Eu só preciso continuar acreditando de que eu vou sair melhor. Mas quanto menos tempo eu ficar amarrada na culpa que eu quero dar para os outros, né, na culpabilidade do outro, quanto menos tempo eu ficar presa nisso e quanto mais tempo eu organizar a minha ideia para dizer o que eu vou aprender com isso, o que eu vou ganhar com isso, qual que é a marca de amor que isso vai trazer para minha história, vai ser mais ágil o processo, vai ser menos doloroso, vai ser menos pesaroso. Posso até derramar lágrimas, posso até chorar, faz parte da vida. Mas eu vou ter prazer, como disse o apóstolo Paulo, eu vou ter prazer naquele espinho, naquele problema, porque eu vou ter consciência de que ele não veio para me tornar pior. Se eu estou cheia da palavra, se eu estou cheia do amor, do Espírito Santo de Deus, eu vou me transformar, eu vou me melhorar, eu vou crescer, eu vou ajudar pessoas, eu vou salvar pessoas com a minha experiência, com a minha história. E só para concluir, eu quero trazer o versículo que eu amo, todos eu amo, né, gente? Mas falando sobre o Espírito Santo, Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim, pois se vós, sendo